Todos os dias começavam do mesmo jeito. Às 8 em ponto, o café de Lorenzo estava sobre a mesa. Às 8h15, a agenda aberta perfeitamente alinhada. E depois disso, o silêncio. Clara aprendeu a viver dentro dessa rotina. Não porque gostasse, mas porque era eficiente. Ela sabia exatamente quando falar. E, principalmente, quando não falar. Lorenzo nunca errava, nunca atrasava, nunca sorria. Era conhecido como Cio de Gelo. Um homem feito de decisões frias e ternos impecáveis. Durante 3 anos, Clara só enxergou isso nele. Até a noite em que a tempestade chegou. O prédio foi evacuado às pressas. Alarmes ordens rápidas. Portas se fechando. E então o blackout. Sem computadores. Sem luzes. Sem a distância segura das telas. Apenas o som da chuva e a lanterna do celular iluminando o rosto dele. Foi ali que Clara percebeu algo estranho. Pela primeira vez, Lorenzo parecia humano. Cansado e tenso. Exposto, no meio da penumbra, ele quebrou o silêncio que sempre exigiu. Perguntou se ela o odiava. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada demais para aquele escritório. Clara respirou fundo, ela não o odiava. Nunca odiou, apenas aceitou que ele não tinha coração. E quando disse isso em voz alta, viu algo mudar no olhar dele. Lorenzo deu um passo à frente, depois outro. A distância diminuiu até que Clara sentisse o calor do corpo dele, algo que jamais deveria acontecer. Foi então que ele confessou. Disse que tinha um coração, sim, mas que ele batia no ritmo da digitação dela desde o primeiro dia. Disse que, se fosse gentil, ela saberia o quanto ele a queria. E que esse era o problema. Porque ele não podia se dar ao luxo de perdê-la para um romance de escritório. O silêncio voltou, mais intenso do que nunca. Encurralada contra a mesa de carvalho, Clara percebeu que, pela primeira vez, as regras tinham desaparecido. E então ele disse, em voz baixa, hoje o escritório está fechado. E eu não sou mais seu chefe. O beijo não foi um contrato. Foi uma rendição silenciosa. Na manhã seguinte, o café estava frio. Mas o gelo entre eles a tinha derretido para sempre. O escritório voltou a funcionar. As luzes acenderam, os elevadores subiram. Os telefones tocaram. Mas nada estava igual. Clara chegou cedo, antes de todos. Como sempre fazia, preparou o café, organizou a mesa e respirou fundo. O silêncio estava diferente. Não era vazio, era atento. Lorenzo entrou passos firmes, terno impecável, mas o olhar não desviou dela. Bom dia, Clara. Ela ergueu os olhos. O coração falhou por um segundo. Bom dia, senhor. Ele caminhou até a mesa dela. Parou. Observou o café, observou as mãos dela. Está tudo no horário. Sempre está. Pausa longa. Ele não tocou na xícara. Sobre ontem à noite, Clara sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a postura. Foi uma situação atípica, senhor. Ele respirou fundo. Não foi um erro, pausa. Foi a primeira vez em 3 anos que fui honesto comigo mesmo. Ela digitou algo, mas apagou. Tentou novamente. O senhor disse que não era mais meu chefe. Lorenzo se inclinou levemente. Disse. Pausa longa. E hoje estou tentando fingir que não pensei em você, o caminho inteiro até aqui. O silêncio se espalhou. Se você pedir, eu volto atrás. Esqueço, finjo. Ele esperou. Mas se você ficar, Clara respirou fundo. Os dedos tremiam. Ela voltou a digitar. O som das teclas quebrou o silêncio. Mas dessa vez não havia controle. Havia sentimento. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Reuniões longas, portas fechadas, olhares evitados. Lorenzo voltou a ser o seio distante. Clara voltou a ser a secretária impecável. Mas algo existia entre um pedido de café e outro. Algo que não era dito. Um limite invisível, o tipo de limite que pesa mais do que palavras. Ele observava quando ela digitava. Ela sentia quando ele passava perto. Mas nenhum dos dois tocava no assunto.
Até a noite em que Clara ficou após o expediente. Sozinha, luzes reduzidas. Computador desligado, silêncio conhecido. Ela respirou fundo, pegou a bolsa. Você não precisava ficar. A voz veio da porta. Lorenzo, ela não se virou. Eu sei. Então por que ficou? Clara apoiou as mãos na mesa. Porque fingir está ficando mais cansativo do que sentir. Ele deu alguns passos, parou atrás dela. Não tocou, se cruzarmos essa linha, Clara. Não há volta. Ela virou devagar, já cruzamos. Os olhos se encontraram. Se isso acabar, vai doer, vai. Mas continuar fingindo já dói agora. O silêncio confirmou o que nenhum deles conseguiu negar. Nada foi decidido naquela noite, mas tudo foi sentido. Nos dias seguintes as regras mudaram. Sem anúncios, sem promessas, sem explicações, apenas escolhas diárias. Clara chegou no mesmo horário, preparou o café e organizou a mesa. Respirou fundo, Lorenzo entrou. Mesmo terno, mesma postura, mas o olhar era diferente. Mais atento, mais humano. Ele observou a xícara. Você mudou a receita. Ela levantou os olhos. Algumas coisas precisam mudar. Pausa. Ele bebeu devagar. E ela fechou a agenda. Nos vamos aprender. Pausa longa. Sem hierarquia, sem jogos. Sem silêncio que machuca. Ele se aproximou. E se dar errado? Ela deu um passo à frente. Então não foi perda de tempo. Ele segurou a mão dela. Ali no meio do escritório, sem testemunhas, o lugar continuava o mesmo. Mesmas mesas, mesmas paredes, mesmas regras, mas o silêncio. Agora não era distância, era escolha e o café. Nunca mais foi apenas café.